Você sente que Deus tem desenhado um caminho novo para você? Você tem percebido que Deus tem te mostrado uma perspectiva nova que você ainda não tinha visto, mas isso está te assustando, inclusive? Mas você percebe que ao seu redor algumas coisas têm mudado nesse sentido? Então, nós falamos sobre isso no primeiro vídeo e hoje estamos aqui para finalizar essa palavra que trata sobre Deus ter desenhado um caminho novo para você. A gente vai abordar hoje mais alguns aspectos que comprovam que Deus tem sim feito uma proposta nova para você seguir, ok? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite, se inscreva no canal, deixa o seu like aqui, compartilhe esse vídeo, deixe os seus comentários, não deixe de participar conosco, nos dê a oportunidade de continuar com esse trabalho maravilhoso, ok? Deixe o seu like, se inscreve no canal e compartilhe o vídeo. Vamos lá então, gente. Deus tem desenhado um caminho novo para você. Tem cheiro de algo novo aí se aproximando de você? Você começa a perceber que ao seu redor as coisas estão mudando e parece que as situações estão te empurrando para um novo. Nós falamos no primeiro vídeo que essas situações acontecem sim. E quando elas acontecem, Deus começa gerando sentimentos, pensamentos e dá sinais para nós. Vá lá no nosso primeiro vídeo que você vai ver a gente falando sobre isso. Nós também falamos que Deus, além de gerar sentimentos, pensamentos e dar sinais, Ele também começa a mover com as situações ao nosso redor. Lembra que a gente falou isso no primeiro vídeo? Tá aqui no canal, busca lá e você vai ver. Deus começa a mover com as situações ao nosso redor. E Ele move com as situações assim, de uma forma nunca antes ocorrida. Coisas que nunca haviam acontecido começam a acontecer. Pensamentos, sentimentos, vontades que nunca antes havia acontecido em você começam a surgir. Então, esses cenários, né? Esses pensamentos, esses sentimentos, as pessoas que Deus envia para você, tá? Essa percepção, esse vislumbrar de um novo, esse desconfiar que algo está por acontecer, esses cenários eles começam a se conectar entre si. Eles não acontecem isoladamente, eles vão acontecendo numa ordem sucessiva. Você vai começando a perceber que é uma coisa após outra, uma coisa após outra e uma coisa após outra. Uma porta que se abre aqui, uma conexão nova que você faz ali, um convite que te é feito aqui, uma coisa vai acontecendo após outra. Então você vai percebendo que tem um caminho novo se apresentando para você. Você está vivendo isso? Já percebeu isso? Então, diante dessa situação, né, o nosso natural é o que, gente? O nosso natural é sentir muito medo, né? Quando a gente começa a perceber que algo novo está nos rondando, que as coisas estão mudando, estão saindo daquele parâmetro assim de normalidade, né? De comodidade, daquilo que era cômodo, daquilo que era comum para nós e que nos era até confortável, é muito natural que você sinta medo. Tá sentindo medo? Tá sentindo assim, ai, não tô gostando disso, ai, será que isso vai dar certo? Será que é mesmo? Será que é Deus mesmo propondo? Isso não é coisa da minha cabeça? Ai, será que isso tá vindo de Deus mesmo? Será que isso vai ser pro meu bem mesmo? É natural que aconteçam esses interrogatórios, que haja esse clima aí de interrogação no seu interior, é natural. Agora, o que vai nos ajudar? Eu começo dizendo hoje aqui, o que vai nos ajudar é a gente saber, entender que tudo isso já estava estabelecido. Entenda, Deus tem o controle do tempo, Ele tem o controle da sua vida. Eu posso ver você digitar amém. Deus tem o controle da sua vida. Diga aí comigo, Deus tem o controle da minha vida. Isso. E Deus em nada é pego de surpresa. Nós somos surpreendidos.
Nós sofremos o... Mas como? Não creio. Nós, eu e você. Deus não. Diga comigo assim: Deus de tudo já tinha o controle. Exatamente. Então esses acontecimentos, tudo isso ao seu redor já estava estabelecido por Deus. Deus não apenas sabia como ele está orquestrando. Ele, quando vem dele a proposta, a mudança, e eu falei no primeiro vídeo, você viu lá, volta lá, eu digo mais uma vez para você assistir o vídeo na íntegra. Às vezes uma mudança na sua vida profissional, uma mudança na sua vida social, uma mudança de geografia, uma mudança ministerial, né? Deus, ele vai dando sinais. E eu preciso entender que de tudo ele tinha controle, e tudo que está acontecendo agora já faz parte dessa orquestração de Deus, desse domínio, desse controle, desse trabalhar de Deus. Entenda uma coisa: Deus criou você para viver esse tempo. Por que tudo isso está acontecendo? Não. Isso tudo está acontecendo porque Deus criou você para viver esse tempo, para viver esse novo que está chegando agora. Deus criou você para viver isso. Você está entendendo? Deus não criou essa situação não está acontecendo, essas mudanças agora assim, por um acaso. Não. Deus criou você para esse tempo. Ele criou você para viver isso. E por causa disso, ele está permitindo e até provocando que algumas coisas ao seu redor se movimentem para forçar, para te conduzir a se movimentar também. Você está entendendo? Então você precisa entender que tudo isso já estava estabelecido. Deus criou você para viver esse tempo. Isso não está se desenrolando, né? Por causa, essa proposta nova de Deus não está acontecendo por causa das situações que estão mudando ao seu redor. Não. É exatamente o contrário. As situações ao seu redor estão mudando por causa do que tem que acontecer. Entendeu? Entregue esse governo para Deus, porque esse governo é dele. Eu vou repetir. Deus não está te conduzindo para esse novo, dadas as circunstâncias atuais. Por causa do que está acontecendo, Deus está abrindo aí um outro caminho. Não. Já havia esse novo caminho. Ele já estava estabelecido por Deus. Deus já havia planejado isso para a sua vida. E por causa desse planejamento, por causa do que ele estabeleceu para a sua vida, é que as coisas ao seu redor estão se movendo desse jeito. Entendeu? Para te levar e te conduzir para o novo. Isso é uma forma, gente, de Deus te empurrar, né? Vamos dizer assim, empurrar, vamos usar aí esse termo aí, vamos colocar essa palavra aqui, que Deus não empurra nenhum de nós, mas dentro das nossas vivências, vamos nos permitir dizer isso. Deus usa essas situações para te empurrar para o que Ele tem para você viver. Porque Ele sabe que se algumas situações ao seu redor não mudasse, você não sairia da sua zona de conforto. Você não arriscaria uma nova carreira. Não arriscaria, você teria medo. Você não arriscaria mudar de geografia. Uma coisa que você sempre quis. Eu falei lá no primeiro vídeo, porque Deus sempre dá algo que Ele antes nos faz apaixonar. Primeiro Ele dá o sentimento, Ele nos envolve com aquele sentimento. Na verdade, você sempre quis essa mudança. De alguma forma, você sempre esperou por algo que estava por acontecer. Mas se Deus não se utilizasse dessas situações, você não ia criar coragem para mudar. Você não ia criar coragem. Tá tudo tão arrumadinho. Por que eu vou mexer agora? Tá tudo tão certinho. Você não ia criar coragem para fazer. Aí Deus pega e faz o quê? Ele
cria situações, ele permite situações desconfortáveis até, desfavoráveis muitas vezes, para te tirar da sua zona de conforto. Porque Deus criou você para viver esse tempo, para viver essa estação, para entrar para esse novo ciclo, para o novo. Deus criou você para esse fim, há um propósito de Deus para a sua vida. Então ele vai, em dado momento da sua vida, permitir e criar situações até desconfortáveis, aparentemente desfavoráveis, para te empurrar, te conduzindo assim para o caminho que ele desenhou para você já lá desde o princípio, ok? Agora um outro passo que é assim fundamental para nós, fundamental. Gente, olha só, não dá para viver o novo apegado ao velho. Entendeu? Não dá para se tomar posse do novo se eu ainda estou com o meu coração preso e apegado no velho, no que passou. Não tem como viver as duas estações ao mesmo tempo. Ou você se desconecta do seu passado e se permite entrar no novo tempo de Deus para a sua vida, ou você se desconecta das suas crenças limitantes. De repente o que te prende, o que te impede de viver o novo, de repente você já está inclusive no cenário que Deus desenhou. Olha aqui, tá descendo fresquinho aqui e nem está aqui no script, viu? De repente você até já está no cenário que Deus desenhou, mas ainda não tomou posse. Sabe a história daquele filho? É o irmão do pródigo. Exatamente. Ele já estava no cenário desenhado pelo pai para ele. Ele já estava dentro da fazenda, dentro da sua herança. Mas a sua mentalidade não permitia que ele desfrutasse daquilo que Deus já tinha desenhado para ele. E eu sei que estou falando com pessoas aqui que até já estão dentro daquilo que Deus desenhou, mas não gozam daquilo, não usufruem daquilo. Por que não usufrui? Porque a sua mente está presa. A sua mente não se desconectou ainda das suas crenças limitantes, aquelas heranças familiares, onde você precisava ter para ser. Você precisava provar que era bom para merecer ser amado. E você hoje vive provando, vive tendo que provar que é capaz, vive tendo que provar que merece, vive tendo que provar para quem? Para você mesmo. Você vive num nível de sacrifício que você não precisava viver. Você não precisa de todo esse nível de sacrifício que você faz. Ei, você é bom o suficiente. Entenda o que Deus fez. Eu estou falando agora aqui para pessoas que já estão dentro do novo que Deus desenhou, mas ainda estão em sofrimento, ainda não gozaram, não usufruíram. Por quê? Porque estão ainda apegados a demandas, a experiências lá atrás, a encargos que veio com você, mas não te pertence mais. Veio com você, mas não pode definir a sua vida. Vai ser necessário a gente entrar, e eu gosto muito do profeta Isaías, porque aqui no capítulo 43, a gente leu no início dessa palavra, no primeiro vídeo, Isaías 43. E no primeiro vídeo eu falei do versículo 19. Mas hoje eu quero falar do versículo 18, que diz assim: esqueçam o que se foi, não vivam mais o passado. Olha que palavra forte. Esqueçam o que se foi, não vivam mais o passado. Gente, isso é forte demais. Ninguém consegue herdar um futuro glorioso, um futuro abençoado, se ainda estiver com o coração preso num passado de peso, de choro, de sofrimento. Passado é um tempo assim que só serve para experiências, só serve para que eu tenha lá nos meus arquivos
quando precisar, me lembrar. Opa, aquilo lá eu fiz, não deu bom, não vou repetir. Poxa, eu fiz aquilo, foi maravilhoso, vou repetir, vou reforçar esse comportamento. Só para isso que serve o passado, gente. Do mais, ele é um tempo inútil. Por isso Deus, em vários textos, eu destaquei Isaías 43:18, que diz: esqueçam o que se foi, não vivam no passado, não vivam mais no passado. Você não está autorizado a tomar posse do presente, a gozar um futuro abençoado, um futuro de honra, um futuro em outro nível, em outra dimensão que Deus tem para a sua vida, enquanto você estiver preso nas demandas do passado, naquilo que te ensinaram como mérito. Eu falei agora há pouco sobre isso. Você sabe, além de pastor, eu sou também psicoterapeuta e a gente trata muito disso, muito. E como a gente vê as pessoas esbarrando nisso, presas ao passado, sofrendo porque não conseguem ser felizes no presente e nem desenhar e projetar um futuro, mas não tem mesmo como, se você não se desconectar do seu passado. Então, esqueçam o que se foi, não vivam mais no passado. Isso vai exigir de nós o quê? A quebra de vínculos. Vai ser necessário a gente quebrar com alguns vínculos do passado. Vão haver algumas pontes que você vai precisar romper com elas. Algumas pontes que até foram excelentes, foram maravilhosas para aquele tempo, mas hoje não mais. E isso não tem nada a ver com ingratidão, gente. A gente confunde as coisas. Isso não tem nada a ver com ingratidão. Isso tem a ver com consciência. Há situações que nós vivemos que foram maravilhosas. Houveram pontes, conexões que foram maravilhosas para aquele tempo, mas não é mais para hoje. Sabe aquela roupinha linda que quando você tinha 3 aninhos de idade, sua mãe comprou para você? Aquela roupa que está na foto. Você tem aquele álbum de fotografia, tem aquela roupa linda que você está naquela foto, né? Então, pega aquela roupa e tenta vestir ela hoje. Ela é linda, né? Tenta vestir hoje. Não cabe mais, não serve. Ela foi boa, útil e necessária para aquele tempo, não para hoje. Não para agora. Se você tentar usá-la, ela vai ser a peça mais inútil do seu guarda-roupa. Não vai ter serventia nenhuma, porque ela foi útil para aquele tempo, não para hoje, entendeu? Quebra de vínculos é importante. Uma outra coisa importante é controlar o saudosismo. Gente, controlar o saudosismo. Porque quando Deus nos propõe uma mudança de ciclo, a gente vai ter que deixar algumas coisas para trás. Aí nós somos muito tentados a alimentar o saudosismo. Puxa vida. Como naquele... poxa. Quando eu andava por aquelas ruas, quando eu estava naquele lugar, e você não era nem tão feliz assim lá. Vamos combinar? Você não era nem tão feliz naquele círculo que você frequentava. Você não era nem tão produtivo naquele setor daquela empresa. Você não era nem tão feliz naquele relacionamento. Vamos combinar? Você não era. Mas quando a gente se transporta, a gente muda de ciclo, vem a saudade. Bate por causa do novo, aí bate, aí você... aí a gente tem tendência a supervalorizar o que passou, o que ficou, aí bate o saudosismo, né? Aí a gente, puxa vida, como se aquilo tivesse sido a melhor coisa da nossa vida, tivesse sido assim, então olha aqui. Você vai precisar aprender a controlar o saudosismo. Lembranças boas do que ficou, aprendizado das experiências. Extrair de bom o que ficou dos relacionamentos, nutri-los se possível. Não perder, né? Nutri-los se possível, mas respeite o novo tempo, a nova proposta de Deus para você. Mas lá naquela empresa eu
eu não precisava ler tanto. Eu não precisava me arrumar desse jeito, era mais cômodo. Eu podia ir, eu não precisava pesquisar, mas agora, mudou. Você não percebeu? Mudou. E agora, talvez, o que Deus está te propondo, como o tempo que Ele desenhou para você, vai exigir mais disciplina, vai exigir mais atenção, vai exigir mais cuidado pessoal, melhor apresentação, vai exigir um tempo maior de estudo, de pesquisa, de busca. Mas tudo isso faz parte da nova composição, desse novo ciclo. Para de saudosismo, para de, não sei o quê, com aquelas minhas amizades, eu não precisava nem falar, né? Que a gente só se olhar, a gente já se entendia. Mas Deus tem algo novo para você, Ele te propôs algo novo, Ele está te propondo, Ele vai te dar outras amizades que serão maravilhosas também. Talvez essas novas amizades vão exigir um pouco mais de você, um pouco mais de vigilância, um pouco mais de dedicação, um pouco mais de construção pessoal, desenvolvimento, crescimento, mas é o melhor de Deus para a sua vida agora. Então, cuidado com o saudosismo, ok? Deus vai te encaminhar para novas amizades, novas experiências, novas possibilidades. E o excesso do apego te impede de experimentar isso. É a questão daquela pessoa que foi muito infeliz num relacionamento amoroso. Foi muito infeliz. Aí ela traz consigo aquelas experiências agarradas com ela. Então, toda pessoa que se aproxima dela, ela se bloqueia, ela se fecha. Porque ela tem ressaltado na sua mente aquelas vivências de frustração, de falta de valorização, de exploração, de traição, de desprezo. Então, automaticamente, ela tá com isso tão vivo na sua mente, essas experiências do relacionamento passado tá tão vivo na sua mente, que ela se bloqueia. E de repente Deus está mandando para você alguém que vai ser cura para a sua vida agora. Alguém que, ao contrário, vai te amar, vai te valorizar, vai te honrar, vai ser leal a você, vai te abrir novos caminhos, novas portas, novas conexões, vai te inspirar para Deus, vai te encorajar a ser melhor, a amar mais você mesmo, a confiar mais em você. Deus, de repente, está te apontando para isso e você tá aí todo cheio da demanda do que você viveu lá atrás. Então, o excesso de apego com o passado te impede de experimentar o novo, ok? O excesso do passado, ele te impede de gerar e nutrir novas esperanças. Você não tem como ter esperança, porque você olha para o novo e só enxerga o velho. Você olha para a nova proposta de Deus, mas só se lembra daquilo que ficou e que precisava passar na sua vida para que você alcançasse. Interessante que na minha neta, a minha neta mais velha, primogênita, ela estava numa mudança de ciclo, né? Ela estava saindo de um ciclo escolar, que era o ciclo ali dos anos iniciais, e passando agora para um novo ciclo. Agora ela vai entrar no primeiro ano, né? Vai sair ali daquela classe ali dos anos iniciais. E interessante que perceber esse misto de sentimentos nela. E ela volta e meia diz assim: ai, vovó, eu tô querendo conhecer como é que vai ser. Assim, lá no outro prédio, vovó, da escola. Como é que vai ser?
Ai, tudo diferente, né, vovó? É diferente, mas é na mesma escola, mas é no outro prédio, vovó. Ai, eu não tô gostando não, eu tô com saudade da minha turminha. Mas você vai continuar com a mesma turma. Ai, mas eu tô com saudade, eu não queria não. Olha só. Ai, eu tô com saudade, eu não queria não. Ai, eu não queria passar pro primeiro ano não, eu queria continuar lá, vovó. Eu queria continuar lá com a tia, lá com os amiguinhos. Olha só, nós experimentamos isso em todas as fases da nossa vida. Calma. A proposta do novo, a proposta do avanço, do crescimento, ela sempre vai nos desafiar. Sempre vai nos desafiar. Mas junto com a proposta, Deus traz a capacitação. Eu vou repetir. Quando Deus propõe, Ele habilita e capacita. Deus não é inconsequente, nem irresponsável. É um Pai zeloso. Penúltimo ponto dessa nossa conversa é: lance fora o medo. Lance fora o medo. Tá bom? A gente falou um pouco disso agora há pouco aqui. O medo de ser traído, o medo de fracassar. E aí, fracassou, e aí? As pessoas mais bem-sucedidas na vida têm inúmeras histórias de fracasso. Têm inúmeras histórias de quebras. Mas por que estão aí para contar? E são tão admiradas no seu sucesso? Porque não desistiram por terem fracassado. Não desistiram quando quebraram. Quebrou? Respira fundo. Refaz as prioridades. Reveja seus conceitos, suas prioridades. Reveja os seus passos. E avance de novo. Confie de novo. Não pare por causa do medo. Deus tem um novo tempo. Deus precisa de uma nova mentalidade para um novo tempo. É impossível entrar num novo tempo com uma mentalidade antiga. Deus tem um novo tempo? Tem, mas para um novo tempo ele exige uma nova mentalidade. Vamos àquela frase que você que me acompanha já sabe, que eu gosto muito. Nada muda se você não mudar. Ou tudo muda quando você muda. Tá? Mas enquanto a nossa mentalidade não avança, enquanto ela não muda, nada acontece. Deus tem um novo tempo, diga comigo, Deus tem um novo tempo. Mas Ele precisa de uma nova mentalidade em mim. Amém? Amém? Ele precisa que você confie mais em você. Ele precisa que você olhe para dentro de você e veja que Ele te deu valores. E inclusive Ele deu valores que estão aí parados. Você não tem trabalhado nas habilidades que Ele te deu. Ele te deu um talento, Ele te deu 2 talentos, Ele te deu 3 talentos. Precisa multiplicar isso, precisa trabalhar isso, precisa crescer individualmente como pessoa, desenvolver-se. Precisa disso. Então é Deus requerendo de nós uma nova mentalidade para entrarmos num novo tempo. Deus tem para nós, a proposta de novas semeaduras para novas colheitas. Não haverá nova colheita se não houver uma nova semeadura. Agora, deixa eu dizer uma coisa. Quando a gente fala de semeadura, aí a gente esbarra em algo assim, muito fundamental. Gente, toda semeadura tem o tempo do esconderijo. Toda semeadura tem o tempo do silêncio. Você não vai jogar uma semente, lançar uma semente na terra e você vai ver a terra sacudindo, fazendo movimento. Não. Quem olhar para aquele solo semeado
nem parece que tem nada ali. Mas a semente está lá embaixo, e lá embaixo ela está se desenvolvendo. Então tenha paciência com o tempo da semeadura. Não deixe de semear novas sementes para uma nova colheita. E tenha paciência. Toda semeadura passa pelo tempo do esconderijo, o tempo do silêncio, o tempo do parece que nada está acontecendo. Aquele sábado anterior à ressurreição. Parecia que nada estava acontecendo, mas o mundo espiritual estava totalmente ativado. Então só parece, mas há um agir de Deus quando você semeia. Há um movimentar dos céus quando você lança a semente. Então, dependa totalmente de Deus e seja ativo na fé. Vamos fechar essa palavra com esse tópico. Dependa totalmente de Deus e seja ativo na fé. Como assim? Ore, meu irmão. Ei, amigo. Reze. Ore. E caminhe. Não ore, reze e fica quietinho ali, acuado em cima do sofá, em cima da cama, não. A fé tem que estar ligada à ação. Ore e caminhe. Busque a Deus. Leia a palavra. Busque ouvir da palavra de Deus, porque ela vai gerar fé e direcionamento para a sua vida. Busque a Deus, mas dê passos. Busque a Deus, mas dê passos. Não adianta só buscar e nada fazer. A fé sem obras é morta. Busque, mas dê passos. Aguarde por sinais e respostas de Deus. Ele vai dar. A gente falou isso no primeiro vídeo. Mas não tire a sua mão de sobre as águas. Aquele texto bíblico, lança o teu pão sobre as águas, mas de lá não retires a tua mão. Porque você não sabe quando há de fecundar. Então lance, busque, aguarde por sinais, mas não retire a tua mão. Ou seja, não está acontecendo nada. Olha só. Não! Permaneça. Uma das palavras assim de Deus para minha vida que muito me marcou durante um período de transição da minha vida, onde foi um período de névoa, né? Que você olha assim e não tô vendo nada à frente, mas você entende que é Deus, mas não tô conseguindo enxergar nada adiante, mas você entende que é Deus. Um direcionamento que Deus me dava todos os dias é: continue obedecendo. Você tá entendendo o que está acontecendo? Não? Continue obedecendo. Continue caminhando. Você começou a compreender agora? Ainda não? Continue obedecendo, continue caminhando. Continue semeando. No tempo certo, a semente vai florescer. No tempo certo, a semente vai germinar. Mas se não houver essa preparação agora, eu posso jogar fora a semente, eu posso ignorar a semente, ou posso sufocar a semente. Mas você não está aqui nem para uma coisa e nem para outra. Deus tem um tempo novo. Deus tem um momento novo para a sua vida. Ouça esse vídeo. Ouça mais uma vez. Assista mais uma vez esse vídeo. Assista de novo. Siga esses passos e eu te desafio. Se você assistir esse vídeo atentamente e seguir todos esses 6 passos que eu te dei, e no final desse tempo nada acontecer, você pode entrar em contato comigo e dizer: olha, você mentiu, porque não aconteceu. Mas siga todos esses passos fielmente. Discerna o tempo, mesmo quando você não conseguir enxergar o tempo, entender o tempo,
Prossiga obedecendo. Mantenha acesa a sua expectativa, a sua esperança, a sua fé. E você vai ver, no tempo certo, e para alguns aqui, esse tempo já até é hoje. Você apenas não tomou posse. Para outros, no tempo certo, essas sementes vão florescer. E você vai participar da colheita poderosa de Deus para a sua vida. Deus te abençoe. Bem-vindo ao novo de Deus. Coragem, fé, determinação, foco e dependência são os nossos ingredientes. Isso não tem como falhar. Beijo no seu coração. Se você não está inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva aqui no nosso canal. Não deixe de se inscrever no nosso canal. Dá essa força pra gente. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe o vídeo e comenta aí também. Deixa comentários, porque isso esse feedback vai ser muito bom pro meu trabalho. Um beijo no seu coração, um beijo da apóstola Eliette. Fique com Deus. O Senhor te abençoe poderosamente em tudo e até o próximo vídeo.